você entende que há muita confusão? Que normalmente as pessoas tendem a dizer: ah, mas se você está voltada para as coisas do espírito, você tem que abdicar 100% das coisas da matéria. Eu percebo, Rafael, não sei se é só eu percebo isso, essa confusão, né? Porque a gente faz alusão a Francisco de Assis, que largou tudo e seguiu, a Paulo mesmo, que largou tudo e seguiu. A que se deve a isso? Desconhecimento, mas por que as pessoas interpretam que para você estar 100% vinculado às coisas crísticas, você deveria fazer voto de pobreza? Vamos lá. É porque, na verdade, nós interpretamos o Evangelho com os nossos pontos de vista e não conforme eles foram trazidos pelo próprio Cristo. E Jesus, para que a gente possa beber das águas do seu Evangelho, a gente tem que aprender que ele falava conforme os tempos e os lugares. Ele falava sob a forma de parábolas, sob a forma de símbolos, sob a forma que o povo ignorante da época pudesse entender. E também plantava sementes para que essas sementes fossem desabrochando a partir do momento que a gente fosse crescendo em espírito e verdade. Ou seja, quanto mais a gente amadurece, mais a gente cresce na compreensão daquilo que Jesus nos colocou. Não precisamos fazer voto de pobreza, não precisamos nos tornar eremitas e ir para o deserto, nem precisamos sair do nosso lar, vender tudo e ir cuidar dos pobres, e ir fazer caridade para todo mundo. O que Jesus quis nos dizer, e isso é a essência do seu ensinamento, a essência que está lá na segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A letra mata, o espírito vivifica. Nós precisamos buscar o espírito que vivifica. O que Jesus nos pediu é que nós soubéssemos que somos espíritos imortais, que o nosso verdadeiro lar não é esse mundo, por isso ele nos disse, o meu reino não é deste mundo, e que nós fôssemos compromissados com 4 valores, e os valores são o valor do amor, o valor do perdão, o valor do desapego das coisas materiais e o valor de combater a hipocrisia. Ele não nos pediu privação, ele nos pediu desapego. Porque como é que a gente vai pagar as contas se a gente se privar de tudo? Como é que a gente vai viver no mundo com as mais variadas necessidades se a gente se privar de tudo? Não por outra razão, quando ele enuncia o mais belo poema que nós conhecemos, que é o Sermão do Monte, na sua parte das bem-aventuranças, ele fala, buscai primeiro, ele não diz, buscai tão somente. Mas os homens, no decorrer do tempo, dentro do dogmatismo que lhe é peculiar, foram criando formas quase inatingíveis de viver Jesus, mas Jesus não nos pede nenhum tipo de sacrifício. Também no Evangelho de Mateus ele nos diz, misericórdia eu quero, não sacrifício. Agora existem almas nobres que souberam fazer sacrifícios. A essas a gente ama, entende o seu valor, mas eu não preciso ser Francisco de Assis para ser cristão. Eu não preciso ser Paulo de Tarso para ser cristão. Eu não preciso ser um Francisco Cândido Xavier para ser cristão. O grande problema, sabe qual é? É que nós abraçamos o cristianismo, abraçamos a doutrina espírita e queremos da noite para o dia, me perdoem o brocado, a expressão, dormir um morcego e acordar uma andorinha. Nós não conseguiremos ser Francisco de Assis, Paulo de Tarso, Francisco Cândido Xavier, mas eu posso ser Rafael, eu posso ser Vitor, eu posso ser João e fazer o meu melhor, e fazer aquilo que está dentro das minhas possibilidades, para que eu seja melhor, e sendo melhor, o mundo igualmente seja melhor. Então Jesus não nos pede que nós nos privemos de nada, a não ser do nosso orgulho, a não ser do nosso egoísmo, a não ser dos vícios que ainda trazemos na alma. Porque tem muita gente... Eu dou tudo o que eu tenho, mas mantém a língua, que é o chicote da sua alma e da alma das outras pessoas. Aí caímos na hipocrisia. Tivemos muitas pessoas santas no mundo. Você me citou 2. Santo aqui na proposta de viver o Evangelho de Jesus, como foi Francisco, como foi Paulo. Mas eu não preciso ser santo. Eu posso viver santamente, dentro daquilo que eu posso fazer o que está ao meu alcance.